Muito boa noite, querido irmão, querida irmã, que está conosco, conectado através do YouTube, através do Facebook. É muito bom nós pararmos no meio da semana as nossas atividades, a nossa lida diária e nos conectarmos com o nosso Deus. E queridos, hoje é uma quarta-feira peculiar, uma quarta-feira de finados, 2 de novembro. Esse é um dia reservado no calendário para nós lembrarmos dos mortos, daqueles nossos queridos que já não estão mais conosco. E queridos, todos nós perdemos pessoas amadas. Fomos separados delas através da morte. Mas para nós, que cremos na bendita esperança, nós temos a maravilhosa certeza de que a morte não é o fim. A morte é apenas um período doloroso, um período ruim para nós, que causa o quê? Causa a separação daquelas pessoas que nós tanto amamos. Mas Jesus nos deu a promessa, e a promessa que Jesus nos dá, ela é fiel e verdadeira. Eu normalmente, vocês observam, alguns até já me comentaram, que eu sempre abro os cultos, principalmente os de quarta-feira, lendo uns salmos. Mas hoje eu resolvi quebrar esse procedimento. Eu não escolhi uns salmos para a gente refletir na abertura deste culto. Não. Eu escolhi o texto de João. E é um texto de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Esse texto é um texto que tem uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus. E é um texto que o meu avô materno escolheu para estar na sua lápide. Quem for na lápide do meu avô, lá no cemitério evangélico, vai encontrar esses dizeres escritos na lápide dele, que nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você que está nos assistindo nesta noite, crê nesta promessa? Jesus, queridos, não é que nem o ser humano. Nós, muitas vezes, nós falhamos nas nossas promessas. Nós prometemos e não cumprimos. Mas o Senhor Jesus, todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E as que ainda não ocorreram, é porque não chegou o momento certo. E neste dia de finados, onde nós estamos lembrando dos nossos queridos, onde muitos de nós, quem sabe, foram até o cemitério, limparam a lápide, colocaram flores. Quando nós estamos com os nossos corações enlutados, entristecidos, esta é a promessa fiel e verdadeira. A morte vai ter um fim. E o fim da morte é breve, muito breve, porque dentro em breve, Jesus vai voltar a este mundo, para nos buscar, para nos resgatar das garras do pecado e para nos livrar eternamente deste inimigo que se chama morte. Crês tu isto? Nós cremos. Essa é a maravilhosa certeza, o nosso maravilhoso conforto. E nós vamos agora juntos entoarmos a certeza, essa esperança que está em cada coração. O hino, que no inário antigo era o 469, mas no inário novo é o 444, que é o hino Ó que esperança. Coloque-se em atitude de reverência enquanto este hino é entoado. E depois dele, nós vamos fazer a nossa oração. Pois aguardamos
Amém, amém. Essa é a esperança que nós devemos estar sempre com ela viva em nossa mente e em nossos corações. Queridos, eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo têm algum pedido para o Senhor Jesus. Também têm agradecimentos por bênçãos recebidas. E este é o momento, você pode colocar no YouTube, você pode colocar no Facebook os seus pedidos, os seus agradecimentos, que nós vamos interceder por cada um. E agora eu convido, se você puder, coloque-se em atitude de reverência para conversarmos com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença. Neste dia 2 de novembro, dia de finados, conhecido como Dia dos Mortos, muitos de nós fomos até o cemitério, limpar lápides, colocar flores, mas a gente sabe, Senhor, que isso não é para a pessoa morta, não. Isso é para os vivos enxergarem. Pois a Tua palavra é bem clara, que os mortos nada sabem. Que os mortos estão dormindo. E os mortos em Cristo estão esperando o lindo e glorioso dia da Tua segunda vinda. Esse, Senhor, é o dia que nós almejamos, que nós sonhamos e que nós queremos Te pedir, Senhor, volta logo. Volta logo para tirar de nós este inimigo tão cruel que separa os nossos queridos, que é a morte. Por favor, Senhor, neste dia os nossos corações estão entristecidos, estão enlutados, mas nós queremos depositar em Ti a nossa confiança. Nós queremos depositar em Ti a nossa bendita esperança do breve encontro com os nossos amados que hoje descansam na sepultura. Pai amado, que nós possamos estar sempre com esta bendita esperança em nossos corações. E quem não Te conhece, que chora, que fica triste, que possa também conhecer esta Tua promessa que é fiel e verdadeira, que dentro em breve vai tirar a morte e o pecado e vai nos levar para morarmos eternamente contigo nas mansões celestiais. Pai querido, nesta noite, use mais uma vez o Teu servo, o pastor Luiz. Que ele seja um instrumento Teu para trazer as boas novas de esperança, de salvação e de alegria para os nossos corações. Porque hoje não deve ser um dia triste, não. Hoje deve ser um dia de conforto e de regozijo, pois nós cremos em Ti. E quem crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Que o Senhor use mais uma vez o pastor Luiz, e que ele seja um instrumento para trazer palavras vindas diretamente do Teu trono da graça. E se alguém que está nos assistindo nesta noite, está com o coração triste, condoído pela morte, ou por algum outro problema que esteja enfrentando, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida na vida de cada filha e de cada filho que está conectado contigo nesta noite. Continue conosco, Senhor, com cada família aqui representada. É o que nós Te pedimos e agradecemos, pelo nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Bom, uma boa noite a todos os amigos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Queria já, de antemão, fazer um agradecimento. Primeiro agradecer ao nosso querido ancião, o Bruno, que fez essa introdução tão importante e pertinente, né, referente à data, né, de hoje, referente ao dia de finados, né, costumeiramente falamos. E segundo, também agradecer as pessoas que participam de um projeto. Aqui no bairro Camaquã é o primeiro ano que estamos realizando isso, até porque nos 2 anos anteriores, né, em que já era pastor aqui, mas existia toda uma limitação que todos nós sabemos o porquê, né, referente à pandemia. Mas agradecer as pessoas que participam do projeto
referente justamente a essa data. Então, temos um grupo de pessoas que na parte da manhã esteve, enfim, foi nos cemitérios, distribuiu literaturas, água também para as pessoas, e isso é uma atividade que sempre que acontece é uma atividade bem interessante e impactante. E isso várias igrejas adventistas da região, enfim, realizaram, e agradeço especialmente ao grupo que realizou essa atividade. Então fica aqui o meu muito obrigado àqueles que participaram e buscaram levar esperança nessa data a esses corações, enfim, talvez entristecidos, né, pela perda dos seus entes queridos. Mas, de forma bem especial hoje, eu gostaria de falar não só sobre a morte, mas falar especialmente sobre ressurreição. E eu queria resgatar aqui um assunto que eu já falei aqui há muito tempo atrás, mas algo muito importante e que tem um impacto direto na nossa vida. Ele é um ponto fundamental e elementar da nossa fé. Nós falamos muito sobre a cruz de Jesus Cristo, e devemos falar sim. Quando a gente fala sobre morte, e você que hoje sofre pela perda de um ente querido, lembre-se, o próprio Jesus morreu, e se tem alguém que sofreu muito com a perda de alguém, esse foi o Pai, Deus o Pai. Porque ele sofreu não só pela perda de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, mas ele também sofreu e ainda sofre pelas consequências da escolha humana, enfim, relativas ao pecado. E a gente sabe muito bem, de acordo com Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. E isso, infelizmente, faz com que a gente tenha até hoje, né, que ter aí cemitérios, capelas mortuárias, e eu, infelizmente, como pastor, uma das minhas funções, e é a função que eu menos gosto de fazer, mas é a função que faço porque sei que é importante confortarmos as famílias, mas é uma função que não é das mais agradáveis, é você participar de um funeral e ver a profunda tristeza existente no coração das pessoas que estão ali. Mas é importante nós falarmos justamente do que existe além disso. Porque quando se fala sobre vida após a morte, e de formas para confortar as pessoas, enfim, familiares, amigos, né, que perderam entes queridos, é muito comum a gente ouvir expressões, e eu ouvi isso, por exemplo, quando meu pai faleceu, ouvia expressões do tipo assim: olha, seu pai está lá no céu olhando por você, né? Ele agora é uma estrelinha, né? Então ele está olhando para você com carinho, né? Tem músicas que são até muito bonitas, né? Que às vezes o pessoal canta em funerais por aí, né? Segura na mão de Deus e vai. Tipo assim, a alma da pessoa vai segurar, né, na mão de Deus e vai para o céu, né? Nossa, que bonito, né? Onde quer que a pessoa esteja, ela vai estar olhando para você, enfim, para a família com carinho e vai cuidar de você. E amigos, por mais bonito que possa ser esse tipo de mensagem, mas essa não é a real esperança bíblica. A Bíblia é muito clara ao mencionar em Eclesiastes 9, verso 5, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa alguma. Ou seja, eles estão num estado de inconsciência. Eles não sabem, eles não veem absolutamente nada. Eles estão como se estivessem dormindo. E aqui eu poderia citar várias declarações, até do próprio Jesus, comparando a morte com um sono profundo. Ou seja, a pessoa que morreu, ela está inconsciente. Mas a promessa é de que todos esses que morreram, um dia vão acordar, né? Aqueles que aceitaram a Cristo para a ressurreição da vida e aqueles que infelizmente não aceitaram para a ressurreição da condenação. Esse seria, só isso aqui que eu falei, seria tema para um outro sermão, mas não é o meu foco agora. Eu gostaria de falar especificamente sobre a ressurreição de Jesus
e o impacto que isso tem, talvez na nossa visão do que nós temos, enfim, sobre o dia de finados. A gente fala muito sobre a morte de Jesus, mas a gente tem que falar sobre a morte de Jesus conectado com a sua ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o plano da redenção seria incompleto, vamos dizer assim. Porque, muito bem, ele morreu, mas ele morreu para pagar a nossa dívida pelo pecado. Mas justamente ele morreu e ressuscitou, demonstrando que nós podemos ter uma nova vida. Ele não só paga a dívida do pecado, mas ele nos dá uma nova vida, uma vida plena. E é por isso que esta esperança envolve justamente, é a base, é o cerne da fé cristã. É o chamado, o batismo é chamado de novo nascimento, né? E aí tem várias coisas, né, que se sucedem. Batismo, novo nascimento, como se fosse a morte para uma velha vida e você ressurge para uma nova vida em Cristo. E aí é comparado o batismo com a ressurreição. Ou seja, a ressurreição tem algo fundamental na história do cristianismo. E eu convido você a analisar 4 pontos que são destacados a respeito dessa questão da ressurreição. O primeiro deles se encontra ali em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 16 em diante. E talvez o texto bíblico deixe mais claro aquilo que eu quero dizer aqui, que eu quero mencionar. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 16 ao 19. Diz assim, ó: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí, completa o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o primeiro ponto aqui é que a ressurreição de Cristo ela é central para a fé cristã. Aqui Paulo utiliza aqui todo um argumento. Olha, se Cristo não ressuscitou, então, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, quer dizer que o que aconteceu com as pessoas que morreram em Cristo? Também não vão acordar, elas pereceram. Né? E aí, então, ele chega à conclusão de que se tudo isso não ocorreu, a nossa vida aqui ela é vã. Ou seja, a ressurreição é algo fundamental, é um ponto central da nossa fé cristã. Sem ela, tudo seria escuridão e morte, o desespero teria a palavra final e a nossa pregação seria loucura. Foi a ressurreição que projetou a igreja e levou o Novo Testamento a ser escrito. Ela confere credenciais à pregação e confere poder para realizarmos obras de amor e compaixão em nome de Cristo. Se não cremos na ressurreição, não somos seus discípulos. E ela, de longe, é o modelo mais lógico em comparação a outros tipos, né, de esperanças que se colocam aí, e que talvez o mais comum deles seja a reencarnação. Né? Olha, a pessoa morreu, mas ela vai reencarnar, enfim, ela evoluiu, está em outro estágio, enfim, né? Algo voltado mais assim para o espiritualismo, né? Enfim, porque e até mesmo muitos grupos religiosos vão dizer assim, não, a pessoa partiu, ela está com Cristo, utilizando de forma distorcida textos bíblicos, ela partiu, ela está com Cristo, mas aí quando Jesus voltar, ela volta também para ser ressuscitada para ir com ele para o céu. Qual é a lógica disso no contexto bíblico? Se ela partiu e está com Cristo, por que ela precisa voltar para ressuscitar? Né? Então, não precisaria na lógica de ressurreição. Ou seja, o mais lógico, o mais sensato e o mais correto do ponto de vista bíblico é justamente a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, justamente seguindo a linha do que aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Com o próprio Jesus Cristo.
Porque aqui é uma pequena ilustração, e aqui é interessante destacar isso, é uma pequena ilustração do poder de Deus. Lembre-se que quando Jesus ele veio aqui, a Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus, ele é Deus, ele é um com o Pai. A Bíblia é claríssima ao dizer isso. Mas quando Jesus ele veio aqui, ele se autolimitou. E tanto é que ele é chamado de Filho de Deus, para justamente fazer uma referência a isso. Ele viveu uma vida de dependência do Pai. Não é porque ele foi gerado do Pai. Não, filho no sentido de ser dependente do Pai. E tanto é que as obras que Jesus fez, embora ele tivesse poder para fazer tudo isso, todos os milagres que ocorreram aqui, mas o poder não vinha dele. O poder vinha diretamente do Pai. Lembra, por exemplo, nós estudamos recentemente na lição da Escola Sabatina, milagres como a ressurreição de Lázaro, né? O que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro? Ele ora, ele pede justamente, né, conversa com o Pai, para que então depois ele dê a ordem, Lázaro, venha para fora. E então quando ele morre e ressuscita, ele teria obviamente o poder dele mesmo para ressuscitar, enfim, mas tudo isso acontece pelo poder do Pai. E então, a partir daí, da sua ressurreição, o Pai confere oficialmente, né, toda a autoridade. E é por isso que hoje nós oramos, enfim, em nome de Jesus. E é por isso que... Então você percebe que a ressurreição aqui, ela está interligada num monte de coisas, né? Num monte de coisas. A ressurreição, ela é central. E assim como ocorreu com Jesus, que morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai, nós, se os dias se passarem, se a morte nos alcançar, poderemos morrer, mas seremos ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo, quando Ele voltar a esse mundo. E se Jesus voltar amanhã, por exemplo, e eu não passar pela experiência da morte, amém, amigo, amém, melhor. Mas mesmo assim, você simbolicamente passou por essa experiência. Quando? Quando você foi batizado nas águas. Porque então você morre para a velha vida e você ressuscita pelo poder de Deus, Filho, operando em você. Pai, Filho, Espírito Santo, atuando, enfim. Você percebe? Morte, nova vida, ressurreição. Por isso, a ressurreição ela é central. E Paulo coloca isso aqui. Se não teve ressurreição, a nossa fé é totalmente vã. Nós deveríamos falar mais sobre a ressurreição de Cristo. Mas além disso, a ressurreição não só ela é algo central, mas também ela é confortadora, muito confortadora. Porque aí vai mencionar, por exemplo, na sequência do texto, aí, 1 Coríntios 15, verso 20, depois que Paulo faz todo o seu argumento em prol da ressurreição de Cristo, aí veja só o que ele diz ali. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Né? Então, ele coloca a ressurreição de Cristo como um fato. E se você for um pouco mais à frente na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 ao 18, tem um dos textos mais bonitos, e é um dos textos que eu mais utilizo quando faço o funeral de uma pessoa. Quando diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vem o verso 18, né? Quando diz assim, dependendo da versão bíblica, essa expressão muda um pouquinho, mas na minha diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A ressurreição de Cristo também é confortadora. Sem ela, na presença da morte, não veríamos significado em nada. Ele é o penhor da vida para todos os que adormeceram nele. Esta é a nossa confiança e a nossa certeza, nossa fortaleza e refúgio.
ao depositar nossos queridos amigos e parentes na sepultura. Mesmo assim, ainda podemos cantar. Porque, como diria João, capítulo 14, verso 19, Jesus lá diz assim: porque eu vivo, vocês também podem viver. A morte não é a palavra final para aqueles que confiam e se entregam nas mãos de Deus. E ela conforta aqueles que estão enlutados. Eu espero sinceramente, querido amigo, que as palavras de Jesus possam confortar o seu coração. Talvez ao se lembrar com saudade de pessoas queridas, enfim, que nos deixaram. Esta esperança confortadora é que justamente me moveu e me sustentou ao longo da vida e ao longo da minha caminhada. E por saber como pessoas, por exemplo, que em um sermão, falando para um grupo de jovens, numa sexta-feira de manhã cedo, uma pessoa estava pregando e dizendo que se hoje Jesus voltasse para ela, ou se hoje ela falecesse, ela estaria pronta para no dia da volta de Jesus se encontrar com Ele. Ela estava em paz com Deus. E ela fez então um apelo especial para as pessoas presentes, enfim, para se consagrarem a Deus. E aquilo foi bem marcante no momento, mas se tornou mais marcante depois. Porque 8 horas depois desse sermão, esta pessoa estava morta. Quem era essa pessoa? Era a Mari, a pessoa com quem me casei há 12 anos atrás, 12 anos, não, há 15 anos atrás, e que hoje descansa no Senhor já há quase 9 anos. Mas tenho plena convicção, e a minha família tem plena convicção, de que nós a veremos novamente. Isso não temos dúvida. E assim como tantos outros queridos que hoje descansam no Senhor. A convicção é tanta que eu lembro que alguns anos atrás, a Louise me perguntou brincando assim, minha filha mais velha: pai, tudo bem, né? Eu sei que eu vou reencontrar minha mãe lá no céu, e tem agora a mãe Clarissa aqui, né? Como é que vai ser o senhor lá no céu, né? Porque tem 2 mães, né? E aí, como é que vai ser? O senhor vai casar 2 vezes? Como é que vai ser? Falei: filha, isso é o que menos importa. O importante é nós chegarmos lá, né? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. Só diz que lá a gente não se casa nem se dá em casamento. Mas assim, como vai ser especificamente? Não sei. Mas o importante, e é o que eu disse para ela e digo para você hoje, o importante é nós chegarmos lá. O importante é nos prepararmos para esse momento e vivermos com essa certeza no coração. Porque, infelizmente, a morte é uma intrusa, né? Às vezes, semana após semana, teve uma época aqui esse ano que eu estava fazendo 3 funerais por semana. Na época mais forte da pandemia, quantos queridos, quantos amigos nós, infelizmente, não perdemos por conta da pandemia, né? Quantas pessoas que não sofreram com isso, tendo que perder seus entes queridos e nem sequer tiveram condições, pelas condições sanitárias, enfim, do momento, nem tiveram condições, talvez, de, naquele momento, fazer um velório. Conversando com uma família que tinha perdido seu pai, eles falando assim: pois é, pastor, nós queríamos tanto fazer um velório, mas, enfim, vai ter que ser diretamente sepultado. Nem tem como velar. É muito triste isso. Mas louvado seja Deus, porque a esperança da ressurreição nos conforta. E conforta todos aqueles que confiam em Deus. Mas a ressurreição não é só central, não é só confortadora, mas ela também representa outras 2 coisas. A primeira delas, eu convido você a olhar aí em Filipenses capítulo 3, verso 10, que é uma declaração muito bonita do apóstolo Paulo, falando sobre como Jesus é tudo para ele. Só esse texto de Filipenses aqui, os versos anteriores, enfim, seriam aqui já uma bonita declaração de fé. Mas eu queria me ater aqui especificamente para o verso 10. Aqui, Paulo está falando claramente, né, sobre Jesus, e ele vai mencionar o seguinte: ó, para o conhecer
e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo aqui deixa bem claro de que a esperança que ele tinha era o quê? A ressurreição dos mortos. Paulo tinha uma noção muito clara de que, não é assim, eu morri e eu vou estar lá no céu. Enfim, não. A minha esperança é a ressurreição dos mortos. Isso vai acontecer. E veja só, repare ali o início do verso 10 novamente, quando ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Sim, a ressurreição de Jesus demonstra o poder de Deus, para resolver aquilo que é impossível para os seres humanos. Porque você já viu um ser humano sendo capaz, pela sua força, de ressuscitar uma pessoa? Isso é impossível. A ciência humana tenta fazer aí experimentos, tenta fazer coisas das mais, enfim, complexas, mas até hoje, como se consegue ressuscitar uma pessoa, enfim, que já está morta há dias, enfim, semanas, anos? Não tem como você fazer isso. Não tem como você fazer isso. Existem procedimentos médicos que você pode ajudar alguém que, por exemplo, teve um ataque cardíaco, enfim, são procedimentos médicos. Mas uma pessoa que, enfim, morreu, está morta. Tem momentos que a ciência não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a questão é, quem é o único que tem poder para fazer isso? É Deus. O poder da sua ressurreição. Isso mostra justamente o alcance de Deus para solucionar todo e qualquer problema. Não é à toa que Jesus ele é chamado na Bíblia de aquele que possui as chaves da morte e do inferno, no sentido de que ele, embora tenha passado pela morte, mas ele venceu a morte. Né? Então é por isso que, relembrando um ditado comum que meu avô dizia na minha infância, ele dizia assim, que para tudo existe solução, menos para a morte que não. Mas, na verdade, depois de conhecer a palavra de Deus, na verdade eu entendi que só a primeira parte dessa frase é verdadeira. Existe solução para tudo, até mesmo para a morte. Tudo é possível para Deus. E louvado seja Deus por isso. Tanto é que o poder de Deus levou a igreja a sair, né, do seu esconderijo, tanto é que o poder de Deus levou a igreja a ser aquele punhado de discípulos, enfim, irrequietos, que disputavam o poder uns com os outros, e hoje, 2000 anos depois, olha o tamanho da igreja cristã. O que é a igreja cristã? Tal poder é que capacita homens e mulheres a servirem a Deus de todo o seu coração. Esse poder, o mesmo poder da ressurreição de Jesus, é o mesmo poder que está disponível para nós, filhos de Deus. Mas precisamos lembrar só de uma coisa, eu faço um breve parênteses para colocar esta frase aqui. O poder de Deus, mesmo poder que ressuscitou Jesus, está à nossa disposição. Mas, por favor, querido amigo, não queira apenas o poder de Deus. Queira também a vida de Jesus, o caráter de Jesus em sua vida. Queira ser transformado pela palavra de Jesus. Ellen White vai dizer que um erro fatal de Satanás foi que ele queria muito o poder de Deus, mas ele não queria ter o caráter de Deus em sua vida. E que isso não aconteça com nenhum de nós. Que você queira e busque o poder de Deus na sua vida. Né? E permita ser transformado por Deus também, na certeza de que Deus tem poder para fazer, enfim, todas as coisas e modificar a sua vida para melhor, sempre. E para encerrarmos aqui, convido você a ler um último texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E enquanto você localiza o texto, e eu também, só relembrando aqui 3 pontos que nós vimos aqui sobre a ressurreição de Jesus. Por que ela é tão importante no contexto bíblico e por que ela é tão importante no contexto também, quando falamos, por exemplo, sobre o dia de finados. Né? Então, só relembrando. Então, a ressurreição de Jesus ela é importante porque ela é algo central
na fé cristã. Sem ressurreição, a nossa esperança seria vã. A ressurreição de Jesus também ela é confortadora, ela conforta o coração, né? Ela nos mostra que a morte não é o ponto final, a morte não tem a palavra final sobre a vida de cada pessoa. A ressurreição de Jesus também significa e demonstra o poder de Deus para vencer aquilo que nós, seres humanos, somos incapazes de fazer, incapazes de lidar com as coisas da vida, com determinadas coisas. Mas a ressurreição também é um convite para fazermos aquilo que Jesus convidou as primeiras pessoas que o viram para fazer. Se você olhar ali em João capítulo 20, a partir do verso 11, conta a história ali do encontro de Jesus, já ressuscitado, com Maria Madalena, né? Maria, enfim, estava ali na entrada do túmulo, né? Estava ali chorando, enfim, e uma pessoa se aproxima, busca ali consolá-la. Num primeiro momento, Maria não reconhece quem é, e então, em determinado momento, a partir do verso 15 aqui, seria interessante nós lermos aqui o relato. João 20, verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. E aqui poderíamos usar outros exemplos. Quando Jesus, por exemplo, ele aparece aos discípulos na estrada em Emaús, qual é a primeira coisa, depois que eles reconhecem Jesus e percebem que é ele, e Jesus então desaparece na frente deles? O que eles fazem? Eles ficam ali jantando, enfim, ficam ali comendo ali na casa onde eles estavam, né, quando eles chegaram da caminhada com Jesus, né? Não, o que eles fazem? Eles saem correndo, voltam para Jerusalém, para poder então contar aos discípulos o que tinha acontecido. A ressurreição de Jesus também é um convite para contarmos a história da ressurreição para outros. Essa esperança que conforta o nosso coração é uma esperança que não pode ficar guardada conosco, é uma esperança que não pode ficar reservada apenas para nós, mas é uma esperança que precisa ser espalhada, precisa ser difundida, precisa ser proclamada para que mais pessoas tenham o seu coração confortado e possam encontrar paz, abrigo e segurança nos braços do Salvador. Queridos amigos, e aí a pergunta é: será que você está contando a história? Talvez estou falando para alguém que já foi confortado e é confortado hoje por essa esperança, mas não está contando, difundindo essa história para outros. Eu geralmente comento, quando uma pessoa querida falece, eu geralmente comento e digo a seguinte frase. A partir do momento que eu descubro isso, né, eu digo assim: eu tenho hoje mais um motivo para pregar sobre a volta de Cristo. Tenho mais um motivo para falar sobre a esperança da volta de Cristo. Pois eu sei que quando ele voltar eu vou poder reencontrar essa pessoa. Então isso é uma motivação, é um combustível a mais para que eu possa de alguma forma falar. Sabe, amigos, eu termino mencionando duas coisas só. A primeira, em relação a isso, de nós falarmos, né, para outros, parece que de alguma forma a gente se convenceu de que a religião é algo de caráter privado, é algo particular, é algo meu, enfim, e fica ali comigo. Mas não, amigos. No DNA do cristianismo está o partilhar com outros, o comunicar, o falar para outros. Ah, pastor, mas eu tenho minhas limitações. Todo mundo tem, todos nós temos.
Mas se você se colocar nas mãos de Deus e buscar maneiras, meios, Ele com certeza vai te mostrar o melhor caminho para que você seja uma testemunha viva do amor de Jesus. E a segunda coisa é a seguinte. Querido amigo, muito em breve, as lágrimas não mais existirão. Apocalipse 21, verso 4, quando Jesus ali vai ser descrita, né? vai ter a descrição do novo céu e da nova terra. Uma das primeiras frases ali do verso é que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá. Mas enquanto esse dia não chega, lembre-se que a ressurreição de Cristo, essa esperança, ela é central na fé cristã. Ela nos conforta. Ela demonstra o poder de Deus para vencer qualquer coisa. E ela nos convida a contarmos a história para que mais pessoas se preparem para esse momento. Logo mais, Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E é por isso que eu convido você a cantar junto conosco uma música muito bonita, que diz: nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor. E quem de nós que de alguma forma não convive com dores, né? Dores às vezes físicas, mas talvez muito mais dores emocionais, dores psicológicas, dores que vêm não só da perda de alguém, mas talvez envolvendo abusos, envolvendo tantas outras coisas tão terríveis. Mas logo mais, tudo isso vai passar. Confie em Deus. Busque sua palavra. E você não só vai ser confortado para poder viver os dias presentes, mas você tem a promessa de um futuro pleno, de segurança e de conforto, nas mãos do Salvador. Nunca mais as lágrimas, é a música que ouviremos agora. Pecado em toda parte.
Vamos então orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque através da tua palavra, o Senhor nos mostra o caminho de esperança. Muito obrigado a Deus, porque só com Jesus Cristo nós aprendemos o que significa viver e também morrer com esperança. Pai querido, é verdade que hoje esse é um dia talvez muito triste para muitas pessoas que lembram da perca de entes queridos, pessoas que foram marcantes em nossa vida, familiares, enfim. E talvez existam dores que nem mesmo o tempo pôde apagar na vida dessas pessoas. Mas, Pai querido, peço mais uma vez que o Teu Santo Espírito conforte o coração de cada pessoa que nos assiste nesse instante. Por favor, ó Deus, que a Tua paz repouse sobre a vida delas e venha ajudá-las a viver uma vida de esperança, uma vida confiantes em Ti e uma vida em que essas pessoas se preparem para o grande encontro contigo nas mansões celestiais. E que também essas pessoas possam ajudar a preparar outros para esse momento glorioso que muito em breve vai chegar. Pai, mas enquanto as palavras deste hino não se concretizam, nunca mais as lágrimas, que o Senhor possa enxugar dos nossos olhos as lágrimas que talvez caiam do nosso rosto. E nos ajude e nos fortaleça para as batalhas de cada dia. Esteja conosco. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amigos, uma boa noite, um bom restante de semana. E lembrando então, sábado, a partir das 9 horas da manhã, temos a nossa programação aqui na igreja e também na nossa transmissão através do Facebook, do YouTube. Você é nosso convidado a participar. Deus o abençoe.